Estamos dando continuidade ao culto da nossa vida. É um culto, ela não se interrompe. E esse culto ele vai continuar quando estivermos na presença do Senhor. Amém? Amém. Nossa vida deve ser um culto. Ele passa por lutas, por tristezas, chateações, mas a nossa vida de culto não pode parar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, elevasse seu pensamento a Deus, pedisse direção dele, para que você não fique vagando com seu pensamento em outros mundos, em outras situações. Peça que Ele seja aquilo que vai te instruir nesta noite. E neste momento nós vamos orar. Eu gostaria de convidar a irmã Marisete para nos elevar em oração, querida. Por gentileza, nos eleve em oração, agradecendo a Deus por este culto. Vamos orar. Que a gente possa estar com os corações abertos para a tua palavra, Senhor. Possamos te buscar cada dia, Senhor, te exaltar e agradecer pelo seu nome, Senhor. Pode agradecer por cada vida de presente, pode tudo que foi feito hoje a noite aqui, ó Pai. Estamos santos do teu nome, Jesus. Amém. 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 Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Aliás, Efésios, desculpa. Efésios. Vá lá até o livro de Filipenses e volta um pouco. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Verso 8. Nós vamos ler Efésios capítulo 2, do verso 1 até o verso 9. Efésios capítulo 2, versos 1 a 9. Todos encontraram? Amém? Amém. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira de Deus, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Amém. Sentar, queridos. Irmão, se você tem dúvida, de repente, sobre o amor e a generosidade de Deus para com a sua vida, leia esse texto várias vezes, até que ele consiga preencher todo o espaço da sua mente e dissipe qualquer dúvida que você tem de que eu e você somos amados de Deus.
Porque no verso 1 ele começa dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Todos nós aqui um dia estávamos mortos, vivos porém mortos. A gente não sabia para onde estava indo, não sabia o que estava fazendo, não tínhamos noção de qualquer coisa, mas no tempo dele, ele nos encheu de vida. Ele nos deu vida, Ele nos deu esperança, porque o verso 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Se eu e você estamos aqui hoje, nesta noite, é somente e tão somente pela misericórdia de Deus. Somente. E nós precisamos todos os dias recordar isso. Porque senão é perigoso pensarmos que nós estamos aqui por mérito próprio, honra própria, e isso não é verdade. Nós estamos aqui somente pela misericórdia dele, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, Paulo repete, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Isto não é dom meu, não é providência minha, é tão somente de Deus. Portanto, seja também agradecido, não desperdice, não menospreze tão e grande tamanho salvação que Deus tem te dado, querido. Seja grato pela vida que você tem. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, querido. E você tem esse texto aí como um dos prediletos. Quando você tiver dúvidas se Deus te ama, você leia ele. Faça um comparativo do que você era e do que você é hoje. Do que você tinha, do que você imaginava ser e do que você é hoje, a esperança que você tem. Vamos colocar em pé, queridos? Vou pedir a gentileza mais uma vez de você se colocar em pé. Vamos louvar a Deus e também, aproveitando o ensejo, coloque o seu celular no vibra ou desligue ele, tá bom? Para que não venha atrapalhar o culto, uma chamada ou algum alarme que venha atrapalhar. Vamos louvar a Deus feito. Graças e paz, igreja. Antes da gente entoar esse louvor, que é Todavia me alegrarei, eu queria ler aqui uma passagem da Bíblia, está em Salmo 135, versículo 3, que fala exatamente sobre a bondade de Deus para a gente também, né? Que diz o seguinte: louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Então, quando a gente louva, quando a gente adora o Senhor, a gente demonstra por meio disso como somos agradecidos por Ele e como reconhecemos também que toda adoração, todo louvor tem que ser somente para Ele, porque é Ele que nos salvou, graças à sua misericórdia nós estamos aqui hoje, como o pastor bem disse. Então, que possamos louvar e adorar o Senhor com todo o nosso coração. Amém? Amém. Todavia me alegrarei.
feito em nossas vidas. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor. Agradecemos porque reconhecemos que o Senhor é o nosso único Deus e Pai. É um Deus, Pai, que nos perdoa, é um Deus que nos lava, é um Deus que nos limpa, é um Deus que nos cura, é um Deus que nos sara. Ó Deus Santo, que o Senhor, Pai, seja sempre glorificado, exaltado, Senhor. Só Tu és santo, Deus. Pai Santo, nesse momento nós pedimos ao Senhor que venha abençoar aqueles irmãos, ó Deus, que nesta noite ofereceram aqui, ó Deus, muito, Pai, que o Senhor nos dá, ó Deus, e eles trouxeram aqui uma pequena parte, Pai, daquilo que o Senhor sempre concede a todos nós. Que o Senhor continue abençoando, Deus, entrando nos lares, ó Deus, ali, e suprindo as suas necessidades, meu Senhor Jesus. Aqueles que não fizeram nessa noite, Pai. Que o Senhor também, igualmente, ó Pai amado, entre, ó Deus, ali, e derrame tuas bênçãos, Senhor, né, sem medida, na vida de cada um de nós, meu Pai Santo. Que o Senhor venha, Deus, receber os nossos louvores como forma de agradecimento também. Que o Senhor, Deus, nos ajude, Pai, a te servir a cada dia mais. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de apresentar esta noite, dar as boas-vindas a alguns nomes aqui. Nós temos hoje, pela segunda vez, a irmã Aline. Ela já veio aqui na quarta-feira e hoje, no domingo, se não me falha a memória, é a primeira vez que ela está conosco no domingo, é isso? Seja bem-vinda, viu, querida? Deus abençoe a sua vida. A irmã Aline, ela procurou pelo Google uma igreja próxima para frequentar e encontrou a nossa. Glória a Deus por isso, não é? Graças a Deus, ferramentas tecnológicas servindo para abençoar o reino do nosso Deus. E também temos hoje convidado da irmã Elza, o Thales, jovem Thales, que esteve conosco ontem. Ele gostou e quis voltar hoje. Graças a Deus por isso, não é? Isso é muito bom. Seja bem-vindo, viu, Thales? Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Muito bem. E os demais, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida. Eu estava olhando aqui, esse caderninho aqui é da irmã Eliane. Ela anota todos os visitantes. E olha que, graças a Deus, desde janeiro até agora tivemos bastante visitantes. Graças a Deus por isso, né? Que essa igreja continue sendo receptiva aos nossos visitantes e que eles encontrem aqui um abraço caloroso e que volte várias e várias vezes e, de preferência, né, faça corpo conosco aqui. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos. Irmãos, vamos agora ver o nosso momento missionário. A minha ali, ela vai trazer informações do campo missionário. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Mais um momento missionário com o tema Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Então, está pronto o vídeo? Pode soltar, tá? Não? Ainda não? Então, eu peço para os irmãos que continuem em oração pela essa obra missionária, porque não é fácil, né? Os missionários que estão em campos. Muitos são as lutas, né? E todos nós somos carentes de oração, né? E sabemos que é uma guerra espiritual, mas que eles estão a todo vapor aí fazendo a obra do nosso Senhor Jesus, né? Não devemos escurecer, né, diante das dificuldades, né? Devemos olhar somente para Jesus, porque Ele é a solução para todos os nossos problemas, né? E eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui presente, que é pela graça e pela misericórdia, né? Que nós estamos essa noite aqui, na presença do Senhor. Tá pronto, Juninho? Pode soltar, tá? Por favor. Estamos trabalhando na cidade de Araí, no sul do Ceará, e fica a 110 quilômetros próximos da Brasília. Nós temos o desafio de revitalizar esse trabalho e no número de 12 anos as pessoas foram
confia aí no nosso trabalho missionário. Arari fica próximo ao sul do Ceará, aproximadamente perto da fronteira com a divisa do Ceará, Pernambuco e Piauí. A chegada não foi nada fácil, mas rapidamente olhamos as necessidades do campo missionário. Aqui encontramos muitos problemas, entre eles crianças largadas na rua, os casos de alcoolismo grave, casos de depressão e suicídio. Começamos a trabalhar com as famílias, com as crianças, buscando que elas tivessem identificação com o Evangelho e também com a Igreja. Após o início do trabalho, começamos a notar uma grande diferença. E aí começamos a trabalhar com os meninos e meninas. Começamos com um projeto evangelístico de futebol chamado Gol para a Vida, que nossos amigos ali. Chamado Gol para a Vida, que nossos amigos da igreja. Irmãos, desculpa, porque na internet está muito bem devido à chuva, né? Mas como eu falei para os irmãos, né? Para a gente orar para os missionários, né? E também pelo evangelismo, né, Evangelista? Né, que a nossa líder Evangelista está sendo uma bênção, né? No momento, por toda hora está falando, né? Das bênçãos que tem sido esse evangelismo. E também, gente, orar e também ajudar, né? Para que essa obra não pare, né? Porque sem Jesus nada somos e muitas almas precisam ser alcançadas, né? Porque Jesus está voltando. Essa noite eu vou fazer diferente. Eu vou convidar um jovem para estar orando por essa obra missionária. Geralmente convida só adulto, né? E eu estava em casa e eu pensei, dessa vez eu vou convidar um jovem, a força jovem. E eu convido essa noite o Patrick para estar orando pela essa campanha missionária. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, amado Pai, grandioso Senhor, como Tu tens sido bons em nossa vida, Pai amado. Tu tens tido misericórdia da gente, Pai, perdoado os nossos pecados, quando temos um arrependimento sincero do que fizemos, Pai. Meu Senhor amado, querido, também sabemos, Pai, nosso dever nessa terra, Senhor, que é o que o Senhor nos ordenou, Jesus, o ir, de ir, Senhor, também para as ruas, mundo afora, Senhor, para pregar o Teu Evangelho, espalhar a Tua verdade, as Tuas boas novas, ó Jesus. Ó Pai amado, sou grato a Ti, Pai, por cada pessoa que o Senhor levantou, ó Deus amado, na face dessa terra para poder fazer esse papel, Senhor. Mas eu lhe peço, Deus, que o Senhor continue levantando, Pai, e tenha misericórdia de cada vida, Senhor, que não se encontra ainda nos Teus caminhos, ó Santo Deus. Porque sabemos, Pai, para quem está lá fora é mais difícil, Senhor. É mais difícil de ouvir, de ver, de acreditar, ó Deus amado, querido. E isso requer muito trabalho, Pai Santo. É por isso que eu lhe peço, Deus, que o Senhor continue abençoando, Pai, essas pessoas, Pai, os missionários, Senhor, que muitas vezes, ó Deus, correm perigo dependendo da área que eles vão, Pai. Essas pessoas que se esforçam, Deus, e sacrificam o seu tempo, ó Jesus amado, querido, para poder pregar a Tua palavra, Deus. Continue os abençoando, Deus. Continue os dando ânimo, Pai, para que eles não desanimem nessa caminhada, Pai Santo. Que eles continuem, Pai, com força, com coragem, Pai. Que o Senhor ilumine o caminho deles, para que por onde eles passarem, ó Pai, o Teu Espírito Santo esteja à frente, Senhor, sempre os guiando e livrando de todo mal, Pai. E que o Senhor levante, Pai, também nesta igreja, Senhor, mais pessoas, Pai, mais voluntários, Senhor, que
esteja com o coração disposto, Senhor, a ir até a rua, Pai, a ir nesses evangelismos tempos, Senhor, para que possamos, Pai, verdadeiramente espalhar a Tua verdade, ó Deus, trazer mais almas para o Teu reino, Pai, conquistar mais vidas para o Senhor, Pai, porque é para isso que estamos aqui na terra, Senhor, para trazer almas ao Teu reino, para louvar e adorar a Ti, Senhor. Que o Senhor continue abençoando esses projetos que estão sendo feitos, continue abençoando as missões, continue abençoando, Pai, para que possamos, Pai, a cada dia ser mais firmes no Teu Evangelho, a cada dia, Senhor, ser edificados pelas almas que foram conquistadas por Ti, ó Deus, Senhor, porque sabemos que tudo é feito por meio do Teu intermédio, por meio do Teu Espírito Santo. Que o Senhor continue nos conduzindo, continue conduzindo os missionários, Senhor, salvando, continue nos guardando e que cada vez mais, Senhor, conforme a Tua vontade, almas sejam conquistadas para o Teu reino, Senhor. Pois esta é a oração que eu te faço, agradecido por tudo que o Senhor tem feito por mim, por todos aqui presentes, por essa igreja, no amado nome do Santo Senhor Jesus Cristo, meu único e suficiente Salvador. Amém. Amém. Obrigada, irmãos, pela atenção. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Amém. Eu não sei quantos os irmãos, mas eu fiquei curioso para saber o restante do vídeo. Então, na próxima não. Ainda hoje, antes de finalizar, a gente vai assistir. A gente vai ficar uma informação tão importante dessa, não é? Então, se puder alguém dar um auxílio ali para a irmã, ali na internet, ali, tá, para ver se consegue, antes de terminar o culto, a gente vai assistir, tá bom? Ah, muito bem, queridos. Irmãos, eu tenho algumas informações. Hoje pela manhã nós tivemos a nossa assembleia, que foi muito boa, bem produtiva. Foram lidas atas anteriores já de assembleias realizadas e também foi trazido informações sobre a questão da venda e compra do nosso terreno. Tá? Eu estou com a documentação aqui. Muito provável, talvez amanhã ou terça, encontrar com a secretária do Ferreira para eu pegar algumas informações com ela e passar esse trabalho para frente. Tá bom? Nós precisamos agora registrar isso, essa documentação, e feito esse registro, o próximo passo será então a escritura da igreja, mas esse será um passo um pouquinho lá para frente, porque a igreja precisa juntar aí uma boa quantia de dinheiro para que possa registrar então a escritura de fato no nome da igreja. Tá? Mas os irmãos continuam orando porque já avançamos bastante, né? O ponto zero que estava até agora, nós já avançamos muito. Irmãos, tem ideia, nós tivemos aí praticamente 16 anos com esse negócio parado, né? Com essa documentação parada. E agora, graças a Deus, está saindo do papel para se tornar realidade. Tá bom, queridos? Então continue orando por este objetivo. Também tivemos no dia de ontem uma festividade aqui na igreja. Os irmãos podem observar ainda nas decorações. E ontem, graças a Deus, quem pôde acompanhar aí do começo ao fim, viram o movimento que foi, muitas crianças aqui, tivemos adultos também, e graças a Deus, acima de tudo, conversões. Esse é o intuito, esse é o grande finale da festa, né? Ter salvação em nome do Senhor Jesus. Isso é muito importante, né? A igreja precisa ser conhecida da comunidade e a comunidade também conhecida da igreja. Essa interação é muito importante para que a gente tenha um movimento maior de pessoas também na igreja. Isso é fundamental. E que a igreja continue orando para que isso não venha somente se repetir de ano em ano, mas que tenha mais eventos desse porte aqui na igreja. Tá? O intuito sempre de ganhar almas para Cristo. Tá? Que nós oferecemos como brincadeiras, lanches, brindes, isso faz parte, mas o importante mesmo é as almas para Cristo. Isso é mais importante. Tá
Bom, então continue orando aí você, de joelhos, pedindo a Deus que Ele envie aqueles que hão de ser salvos. Muito provável que você vai ser abordado pelos irmãos da Comissão de Indicação de Cargos para o ano que vem. E eu peço a gentileza de que você ouça com carinho, tá? E se coloque à disposição para o trabalho do reino do Senhor. Tá bom? Se coloque à disposição. Tá? Você tem todo o direito de declinar. Mas antes disso, pondere, pense bem. Tá bom? A igreja, ela caminha porque nós estamos trabalhando. Mas se você não abraçar a causa, pode ter certeza, querido, que poucos ficarão sobrecarregados. Às vezes tem irmãos aí com 2, 3 cargos, sendo que não há necessidade disso. Bom, então eu peço a sua cooperação neste sentido. Vamos agora ouvir a equipe de louvor. Pois não, eu queria dar só um aviso sobre, dessa vez, com uma grande alegria, convidar os diáconos para o dia 2, às 19 horas, aqui na igreja. Nós temos um primeiro encontro, uma primeira reunião, para tratar de alguns assuntos. Já pensando também no ano que vem. Pensando nesse ano e pensando no ano que vem. Amém. Então, os diáconos da igreja, Fernando, Orlando e Luizinho, atendam aí o convite do irmão Juscelino. Próximo dia 2. Dia 2. Quinta-feira. Às 19 Feriado, né? Feriado. Feriado, às 19 horas aqui na igreja para tratar assuntos aí concernentes, certamente com o que tem a ver com a igreja. Tá? Então, venha, participe, e isso é muito bom para a saúde também da igreja. Então, provavelmente vai fazer um postzinho para chamar eles, né? Para não deixar cair no esquecimento, né? Sim, isso funciona. Isso funciona, tá? Muito bem, então a partir das 19 horas, dia 2, aqui na igreja. Vamos então ouvir a equipe de novo. Fiquem assentados mesmo, tá? Eu vou bem suave. Bem tranquilo. Às vezes nós achamos e nós pensamos que os pecados que nós temos são aqueles que é visível, às vezes, né? Muito visíveis, e a gente classifica pecado, o que para Deus não precisa de classificação. E aqueles pecados ocultos que nós temos, aqueles que nós não revelamos, aqueles que nós não fazemos, ou melhor, não falamos com Deus, aqueles pequenininhos que a gente muitas vezes passa batido, a gente precisa revelar também para Ele os nossos pecados ocultos. E vamos só louvar com esse hino, é bem interessante essa música, esse hino. É bem interessante, você preste atenção também para ouvir na letra, tá bom? Que Deus abençoe todos nós e nós possamos fazer o nosso melhor aqui nessa noite. Amém? No deserto
sujeira e sacia sua sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de que eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no fundo do meu coração. E espalha no caminho, abra a janela pra luz encontrar o que Cristo oferece. Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele fez o pecado do mundo, uma esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, que Cristo oferece. Ele é. Oh, 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 oh. O que Cristo oferece, Ele é. Amém. Nós vamos agora chamar as crianças, a irmã Ivani que vai falar hoje, né? Vem aqui à frente, irmã, por gentileza. Nós temos o Davi e temos 3 crianças hoje, temos o pai aqui também. Isso. Som. Vamos orar. Glorioso Deus, Pai bendito, é chegado o momento em que as crianças agora vão ali para o seu recinto preparado para elas, ó Deus, e que a irmã Ivani seja ali instrumento nas mãos do Senhor, para que ela use a
palavra certa, ó Deus, para com eles, e que esta palavra, Deus, venha frutificar no seu coração, Pai. Obrigado, Jesus, por nos apresentar com essas crianças aqui. Obrigado, Deus, pelas vidas delas, Deus. Que o Senhor continue derramando a tua graça e a tua vontade. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja, que tenhamos sempre este olhar cuidadoso com as nossas crianças, ó Pai. Que elas venham encontrar o Senhor Jesus ainda com tenridade, ó Pai. Que elas entreguem a sua vida a Ele, o único e suficiente Salvador. A Ele que é a solução para a vida dessas crianças, ó Pai. E que através dessas crianças, ó Deus, os seus pais venham também ao Evangelho, venham conhecer a Cristo Jesus, ó Pai. Obrigado, Deus. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 A mãe Vani vai ficar sozinha lá? A Ana vai estar com ela. Tá. Muito bom. Queridos, eu vou falar hoje sobre a igreja, ela ser a luz do mundo. Interessante que o Senhor estava cantando agora, esse último louvor, e ele fala sobre exatamente Jesus dizendo que Ele é a luz deste mundo. E nós também precisamos ser luz do mundo. Todos nós, como salvos em Cristo Jesus, temos esta responsabilidade de sermos luz do mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura, de falar de Cristo Jesus às pessoas espalhadas sobre a face desta terra. Mas como igreja local estabelecida neste bairro, a prioridade nossa são as pessoas em torno desta igreja. A igreja, ela precisa iniciar o seu trabalho expansivo. Trabalhar com as ruas em torno, ir avançando, ir expandindo e crescendo. E graças a Deus essa igreja tem feito isso. Graças a Deus. Irmãos que se coloca à disposição do Senhor, se coloca ao trabalho do Senhor, se coloca à frente do trabalho. E para isso, eu gostaria que os irmãos, mesmo sentados, abrissem sua Bíblia em Êxodo, o candelabro, Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25. Mesmo sentado, sem muita movimentação, porque está abafado, está quente. A partir do verso 31. Antes de lermos, vamos até o verso 40. Esse texto, essa porção, aliás, desse texto, ela fala sobre as especificações que Deus mandou Moisés fazer em relação ao tabernáculo. E Deus vai instruir Moisés de como deve ser feito todos os utensílios que compõem o tabernáculo, inclusive o próprio tabernáculo, que era exatamente a casa onde Deus ali se manifestava.
Era o local onde Deus ele manifestava a sua glória e falava por meio de Moisés. Nesse tabernáculo, Deus ele deu a ordem a Moisés que colocasse a arca da aliança, e tudo fosse feito com a mais extrema qualidade e atenção, sempre olhando, observando, cumprindo as ordens de Deus. Em tudo, não poderia ser conforme a vontade de Moisés, mas tinha que ser conforme aquilo que Deus estava falando para ele. Então começou com a arca, depois ele foi fazer o propiciatório, que é exatamente onde se fazia ali os sacrifícios, a mesa, né, desse local também, ali do tabernáculo, e ele falou também sobre o candelabro, as cortinas também do tabernáculo, que precisava ser conforme as medidas, o tecido, a cor e tudo mais. Ele também falou sobre o véu, sobre as colunas, sobre o altar do holocausto, o ato do tabernáculo e assim por diante. Então eram ordens expressas de Deus. Mas hoje eu quero destacar somente, querido, um ponto aqui, que fala sobre o candelabro. Do verso 31 até o 40, ele diz assim: farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro, o seu pedestal, a sua haste e os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão de seus lábios, 3 de um lado, 3 de outro. E numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 6 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro se fará candelabro com todos estes utensílios. E depois que tudo se faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Amém, queridos? Pai, esta é a palavra que o Senhor tem nesta noite. Talvez esses irmãos já tenham lido esse texto, mas não compreendido de uma forma plena. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos ajude a entender tudo aquilo que precisamos, a lição que precisamos tirar desse texto, Pai. Pois a Tua palavra nos fala, a Tua palavra é viva, a Tua palavra nos faz, ó Deus amado, nos movimentar. Obrigado, Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, e que hoje seja uma noite em que estaremos aqui diferentes, não da forma como entramos, Pai, mas que estaremos diferentes para que valha a pena a nossa estadia aqui durante esse período, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O tabernáculo, meus irmãos, era, como eu falei, o local onde o povo de Deus ouvia a palavra.
E Deus não deixou esse povo só. Esse tabernáculo, de quando em quando, ele era removido e era montado em outro lugar quando o povo de Deus se movimentava ali no deserto. E sempre ele acompanhava o povo de Deus. Se nós trouxermos para os dias de hoje, o tabernáculo seria como a igreja. É claro que hoje nós não temos aí uma igreja itinerante, que a gente levanta a lona e leva tudo e faz em outro canto. Não, nós temos um ponto fixo. Mas o que eu quero destacar exatamente é que a igreja, ela precisa ser a luz do mundo. A igreja, ela precisa ser refletida para o mundo. E é óbvio, eu não preciso explicar que eu não estou falando dessas quatro paredes, eu estou falando de cada um de nós. Nós precisamos fazer com que a luz de Cristo que habita em nós seja vista por aquelas outras pessoas lá fora. E muitas vezes essa tarefa, ela se constitui de uma maneira um pouco difícil. Porque precisamos, antes de tudo, meus irmãos, antes de sermos luz para o mundo, precisamos ver a nossa vida, como que ela está. Precisamos colocar-nos diante do Senhor e pedir a Ele que revele de fato o que há em nosso coração. Precisamos ter essa análise constante da nossa vida. Porque melhor do que qualquer outra pessoa é Deus mesmo para saber o que passa no nosso coração, para saber o que de fato nós temos para oferecer lá fora. E esse texto, ele vai apontar algumas razões para isso. Então, existimos para refletir a luz de Cristo no mundo. Eu estava vindo agora no carro e a irmã dizendo que Deus, Ele é bom, porque chegou ali hoje no evangelismo, na praça do Campo Limpo, e a quantidade de alimento que ela levou foi suficiente, certinho, para que todos ali fossem alimentados. Amém. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Deus conhece. Deus, Ele sabe da necessidade do próximo. E graças a Deus essa igreja, ela tem se colocado à disposição do serviço do Reino e tem tido os seus ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Graças a Deus por isso. E tenho certeza que todos ali que foram agraciados com esse alimento, foram saciados e voltaram de repente para suas casas, sabendo que existe irmãos em Cristo Jesus que se dispõem, ouve o ID de Jesus e abençoa aqueles os quais o Senhor Jesus falou. E quando nós dessemos pão, abrigo, roupa, estaríamos fazendo para Ele. Glória a Deus por isso, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês, continue sendo bênção na vida de vocês. Precisamos então entender, porém, que a luz que brilha, meus irmãos, essa luz que brilha em nós e através de nós, em primeiro lugar, ela não procede de nós mesmos. Da mesma forma como eu li para vocês no texto devocional de Efésios 2, que eu e vocês estamos aqui simplesmente pela misericórdia de Deus, a luz de Cristo, ela não
vem porque nós queremos, mas ela está em nós porque o próprio Cristo vive em nós. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, aquele que no começo do mundo estava ali à disposição de Deus, fazendo a obra de Deus, construindo tudo, é o mesmo que habita em nós. Então, não procede de nós, não temos luz própria, nem produzimos a luz própria, nós não temos. Interessante, né? Como Deus ele é muito inteligente, Deus ele faz as coisas, e quando nós temos um pouco de uma percepção, de uma atenção um pouco mais apurada, nós temos duas grandes estrelas, que é o Sol e a Lua. A Lua, a gente sabe muito bem que ela não tem luz própria, e isso é ensinado aí nos bancos da escola. E de quem que ela recebe luz própria? Do Sol. E o próprio Jesus Cristo, meus irmãos, ele figuradamente ele é representado por quê? O Sol da justiça. É interessante, né? Como que Deus ele faz as coisas de uma maneira tão sábia, né? Para nos mostrar quem é o Filho dele para nós. O Senhor Jesus, ele é o sol da justiça que brilha neste mundo. E nós precisamos ter essa consciência de que ele é a nossa luz também. Porque lá em João capítulo 8, eu gostaria que vocês anotassem aí, marcar sua Bíblia, e fosse comigo lá no Evangelho de João capítulo 8, lá no verso 12. Olha o que diz. Isso são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. João, o Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 12 somente. João 8:12. Por gentileza, alguém que achou, leia, por favor. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém. 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 De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terás a luz da vida. É essa mensagem, queridos, que nós, como crentes, precisamos falar lá fora. Precisamos anunciar que Jesus ele é a luz do mundo, que tira o pecador das trevas e conduz para o reino de luz do seu Pai. E nós precisamos, meus irmãos, entender que sem o Senhor Jesus Cristo nós não somos absolutamente nada. Nada. Se nós, irmãos, não tivermos essa consciência de que de nós não procede nada, somente pela graça dele, se nós não tivermos essa consciência, nós seremos pessoas arrogantes, pensando que tudo o que nós fazemos procede de nós, e isso não é fato, isso não é verdade. Nós somos inteiramente dependentes do Senhor. Amém. Somente dele, queridos. Somente dele. E quando nós temos essa consciência verdadeira e colocamos-nos à sua disposição, ele faz a obra. Ele faz a obra. E nós não fazemos sozinhos. Nós não fazemos sozinhos. Porque precisamos um do outro. Precisamos da companhia, da ajuda, da companhia, do incentivo de cada um de vocês. A igreja, ela não caminha sozinha.
Ai daquele que pensar que pode fazer a obra do Senhor sozinho. Precisamos sim entender que de nós não procede absolutamente nada. É triste, meus irmãos, quando o pavio de estopa, eu estou dizendo sim, que eu e você somos um pavio de estopa, de onde procede a luz. Mas é triste quando eu e você pensamos que a força e que a fonte de luz procede de nós mesmos. De maneira alguma. De maneira alguma. Talvez aqui quem teve muito contato e morou por muito tempo aí no interior vai saber o que eu estou dizendo. E já usou bastante a lamparina. Quem já usou lamparina aqui? Eu usei. Muitas pessoas. Talvez até hoje ainda existe, né? Talvez seja até peça aí de decoração, mas tem muitas pessoas que usam. E o que precisa para aquela lamparina ser acesa? Óleo. Mas que tipo de óleo? Azeite. Né? Você põe ali e acende. Algumas pessoas põem querosene. Né? O querosene não é muito indicado porque ele solta aquela fumaça preta e isso é muito. Mas o azeite ele pega fogo e você não fica aí com o nariz tudo preto. Mas irmãos, eu quero dizer o seguinte: sem o azeite ou o querosene ou qualquer outro combustível que esteja ali naquela lamparina, o pavio ele vai queimar? Não vai. Não vai. Em outras palavras, o que você e eu precisamos ter para que essa nossa luz ela seja radiante? Precisamos ter o óleo do Espírito Santo em nossa vida. Amém. Precisamos, meus irmãos, ser cheios do Espírito Santo para que essa luz seja cada vez mais radiante. Para que essa luz ela seja de cada vez mais vista pelas pessoas lá fora. Precisamos. E precisamos também mortificar essa carne. Porque essa carne ela se vangloria de pequenas coisas. Essa carne ela se acha. Quando Deus dá aí o privilégio, Ele concede que façamos qualquer trabalho para a honra e glória do nome dEle, a carne pensa que foi ela que fez, que sem ela isso não poderia existir. Isso é um engano, meus irmãos. Nós temos que tomar cuidado. A obra que você faz é tão somente pela misericórdia do Senhor. Seja ela pequena, seja ela grande, seja ela no secreto, seja ela para que todo mundo veja. É somente pela graça de Deus. Amém. Não fique se achando. Tá? Não fique se achando. Quando eu estava naquela igreja, era assim tal departamento. Quando eu estava naquela igreja, o negócio não estava. Não, filho. Não, você era simplesmente um instrumento usado na mão do Senhor para abençoar. Quanto mais eu e você nos colocarmos na dependência do Senhor e renegarmos a nossa carne, muito mais seremos usados pelo Senhor. Muito mais. Muito mais. Sem azeite, meus irmãos, o pavio fica chamuscado. A luz que produz logo se apaga e nada produz senão fumaceira e carvão. E Deus não precisa disso. Aliás, quando a gente fala que Deus não precisa, de fato Ele não precisa de nada, né? Mesmo porque quando Ele fez o mundo, que está lá em Gênesis, no início, Ele usava somente o poder da sua palavra. Ali não tinha contribuição humana. Ele fez todas as coisas. Quando Ele fez tudo, Ele achou por bem
e tudo aquilo que ele fez fosse povoado. Aí sim ele introduziu o ser humano no planeta dele, naquilo que ele fez. Segundo, querido, precisamos entender, porém, que a luz que brilha em nós e através de nós procede do azeite. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. É o símbolo do Espírito Santo. Em toda a Escritura, nós podemos ver aqui o Espírito Santo agindo. Quando, lá em Atos, capítulo 2, os irmãos se deparam ali com a descida do Espírito Santo, e aquele movimento, aquele mover do Espírito Santo, trouxe aqueles irmãos ali, o apóstolo Pedro estava pregando, os demais apóstolos estavam ali junto com Pedro, todos eles foram tomados pelo Espírito Santo ali. E na pregação de Pedro, quase 3.000 almas foram salvas. Foram salvas. Porque o Espírito Santo ali abençoou aqueles homens. E todos ali confessaram e entenderam que o Senhor Jesus Cristo é a solução. Sem o Espírito Santo, meu querido, nós não podemos ter visão de nada. Até mesmo para uma simples leitura da palavra de Deus, nós precisamos ter a direção do Espírito Santo. Nós precisamos ter a condução do Espírito Santo em nossa vida, querido. Só brilhamos por meio dele. Ele nos transforma na imagem de Cristo e nos faz refletir a sua luz. Vós sois a luz do mundo. Ali diz Mateus 5, verso 14. Efésios 5, 8, 11, 5, de 8 a 11, também vai falar que nós somos a luz do mundo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer absolutamente nada. E quando o pavio, quando eu falo o pavio, pense, imagine que é você. Quando o pavio ele imagina que pode produzir fogo sem azeite, inevitavelmente, meus irmãos, quando você pensar que pode fazer alguma coisa sem o poder do Espírito Santo, inevitavelmente você não vai fazer absolutamente nada. Nada. Eu citei aqui Pedro. Imagina Pedro, aquele mundaréu de gente ali rodeando ele, e ele se achasse que poderia fazer alguma coisa independente do mover e do poder do Espírito Santo. O que Pedro teria feito? Nada. Essa igreja, querida, ela só é impulsionada, ela só é movimentada porque o Espírito Santo habita aqui. Amém. Ela só é, e ela só é e faz o que faz porque o Espírito Santo impulsiona esta igreja. Amém. Portanto, Deus não precisa de pessoas que pensam que é alguma coisa. Deus ele precisa daquelas pessoas que se acham e têm certeza que não é absolutamente nada. Vanglórias não existe no reino de Deus. Se achar alguma coisa não existe no reino de Deus. Porque quando a igreja ela pensa que ela é alguma coisa, ela não é absolutamente nada, porém é uma igreja inchada. Inchada de pessoas que pensam que por ela a igreja existe. De maneira alguma. De maneira alguma. Nós precisamos ter essa consciência. Terceiro, precisamos entender que a luz que brilha em nós e através de nós mantém o fogo aceso. Deus, Ele é esse fogo. Tanto é que Ele mesmo disse que Ele é o quê?
fogo consumidor. Os irmãos lembram do episódio de Moisés, quando subiu no monte e ele teve aquela visão maravilhosa da sarça ardente, queimava, iluminava, mas não consumia o arbusto. Ali era o próprio Deus falando com Moisés. E nós precisamos então entender que precisamos ter esse fogo em nossa vida. Sua palavra, ela é um fogo que abrasa. Quando Jesus está andando ali com aqueles discípulos do caminho de Emaús, e ainda não foi reconhecido por eles, lá no final, quando eles já tinham ido embora, quando Jesus já tinha deixado eles, o que um falou para o outro? Quando ele nos falava, nos ardia o coração. Esta é a mesma palavra aqui. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela precisa arder no coração. Primeiro no nosso coração, para depois podermos falar para aqueles das suas maravilhas. Se a palavra de Deus não arder no seu coração, querido, alguma coisa errada tem. O Espírito Santo foi derramado como línguas de fogo, e esse fogo não pode apagar no altar da nossa vida. Precisamos ser incendiados por este fogo. O fervor jamais pode ser extinguido da nossa vida. O próprio Paulo fala, o próprio apóstolo Paulo, ele fala que nós não podemos extinguir o Espírito Santo que é em nós. E esta palavra, extinguir, ela tem o sentido de realmente apagar. Apagar. Quando, por exemplo, nós vemos pela televisão um incêndio, seja em algum lugar, o bombeiro vai ali e extingue aquele fogo. É exatamente aquilo que Paulo está falando. Nós não podemos apagar, nós não podemos extinguir o fogo do Espírito Santo que há em nós. Precisamos cada vez mais buscar e buscar e buscar. Quarto, precisamos de fato ser pavios de estopa limpa. Limpa. Como que a nossa vida tem sido apresentada a Deus? O que nós temos apresentado diante de Deus? Será que de fato, meus irmãos, nós temos coragem de falar: Senhor, sonda-me? E se Ele sondar a nossa vida, o que Ele vai encontrar aqui? Será que aquilo que Deus vai ver no nosso coração, na nossa vida, as nossas atitudes, os comportamentos, as nossas falas, será que vai agradar a Deus? Portanto, precisamos ser pavios de estopa limpas, precisamos ser limpos para brilharmos com intensidade até o final, até que Cristo volte, querido. Precisamos ser achados limpos diante dele. Porque chega, meus irmãos, chega. E a Igreja Batista em Jardim Leme não seja uma igreja que venha envergonhar o nome de Cristo ali fora. Porque nós já estamos vivendo nesses últimos tempos igrejas que se dizem cristãs e estão colocando o nome do Senhor Jesus Cristo na lama. Na lama. Precisamos crescer. Precisamos trazer a palavra de Cristo ao mundo e não o mundo para dentro da igreja. Ah, pastor, mas essa frase é tão batida, já virou um jargão. Não importa. Continua valendo. Continua valendo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa ser diferente neste mundo, meus irmãos. Um mundo de trevas. O único ponto, o único fecho de luz é a igreja.
Se a igreja não for esse fecho de luz diferente, que diferença vai fazer, querido? Onde que as pessoas que não conhecem a Cristo vão conhecê-lo? E nós não estamos aqui brincando de igreja. Se o pavio de estopa não for limpo periodicamente, e se as pontas carbonizadas não forem removidas, ela produzirá fumaça tóxica. Se a igreja, meus irmãos, não se atentar de que ela precisa ser santa, ela não vai ser luz do mundo. Se a igreja não se atentar de que ela precisa se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus, ter renovo de vida, ela não será o luzeiro deste mundo. Precisamos largar, abrir mão, sabe, soltar todas aquelas sujeiras, todas aquelas amarras, todos aqueles comportamentos que nos atrapalham aqui. Porque uma vida lá fora é exatamente o que as pessoas nos leem, é exatamente o que as pessoas veem em nós, querido. Seja em qualquer canto que você estiver. Porque temos aí, durante a semana, de segunda a sábado. E quando nós estamos lá fora, a gente veste a capa de lobo. Mas quando está chegando, está se aproximando do domingo, a gente troca aquela capa e vem para a igreja como um cordeirinho. Como é seu comportamento lá fora? Se, por exemplo, fosse colocado alguém do seu convívio cotidiano lá fora, ela não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com a igreja. Mas se fosse colocado aqui dentro e pedisse para que ela te desse um testemunho sobre você, o que ela falaria? Sem restrições. Precisamos, de fato, tirar aquilo que nos suja, tirar aquilo que atrapalha o avanço do Evangelho. Luzeiros do mundo precisamos ser. Quinto e último, querido. Precisa esse candelabro, essa lamparina, esse pavio, ela precisa ter azeite puro. Azeite puro. Quem aqui dirige, sabe muito bem e cuida, né, do seu veículo, não vai colocar qualquer tipo de combustível, né? E a gente sabe que um combustível bom, ele dá um desempenho melhor para o carro, te economiza no bolso. Mas, às vezes a gente vai atrás de um posto em que oferece ali um combustível mais barato, né? E quem dirige aqui sabe que uma gasolina boa está em torno aí de uns R$ 5,29 o litro. Agora tem posto também que oferece a gasolina boa por R$ 2,49, R$ 2,89, pela metade do preço. E você é tentado, né? Você é levado pelos olhos a colocar aquela gasolina mais barata. Só que depois você vê o prejuízo. Portanto, querido, a gente não pode
a nossa vida cristã também, usar simulacros humanos para a nossa vida. A gente não pode usar máscaras. A gente não pode querer manipular a nossa vida cristã. Precisamos estar diante do Senhor de Espírito e pedir para que Ele nos limpe, para que possamos, como Paulo fala lá em Efésios, vestir a couraça de Deus. Precisamos nos despir daquela roupa suja, querido, e viver uma vida santa. Não podemos substituir a ação do Espírito Santo por simulacros humanos, meus irmãos. Usar um falso azeite na nossa vida. Porque, de fato, a máscara um dia ela cai. A máscara um dia ela cai. Seja em qualquer lugar. Seja na igreja, seja no seu relacionamento, a máscara um dia ela cai. E nós não podemos viver mascarados, meus irmãos. Mascarados. Mais do que insensatez viver dessa forma, é consumada rebeldia contra Deus. Quando a gente vive de uma forma maculada, de uma forma manipulada, isso é rebeldia contra Deus. Deus, Ele quer que você chegue diante dEle, prostrado, curvado, cansado, e peça: Senhor, tenha misericórdia de mim, limpa-me, muda-me, faz-me de fato um servo que esteja à sua disposição, encha-me do poder, da graça e da misericórdia do Senhor. Querido, sem muito rodeio, eu pontuei aqui 5 importantes questões para a nossa vida. Eu gostaria que você saísse aqui nesta noite sabendo de que você é um fecho de luz de Cristo, de que você é instrumento de bênção na mão dele, e que você precisa cada vez mais buscar e buscar e buscar o Senhor Jesus Cristo. Através, meus irmãos, não tem outra receita que eu possa falar para a igreja, se não for através da leitura, da oração, da consagração ao Senhor. Se nós não fizermos isso, queridos, esta igreja não será a luz de Cristo no mundo. Procure se colocar à disposição dele. Se você já faz isso, continue fazendo com mais intensidade, buscando cada vez mais, para que seja diferencial aqui na igreja, no mundo e com a sua família. Amém, queridos? Amém. Que Deus te abençoe e de fato você saia daqui como foi feito na oração, diferente da forma como você. Vamos colocar em pé, vamos louvar a Deus mais uma vez. E aí, louvar a Deus. Não vou esquecer, não esqueci que o vídeo ficou bom. Eles estavam baixando. Ah, é? Será que conseguiram? Porque a gente já pode até assistir antes de louvarmos a Deus. Tá bom? Então tá. O meu irmão, por gentileza, apaga a luz. Vamos continuar de onde paramos. Nós somos missionários das missões nacionais. Estamos trabalhando na cidade de Arara, sul do Ceará, que fica 110 quilômetros do nosso Após Jesus transforma a cidade em 2022. A igreja local é abriu. Vamos convocar
confia um pouco no nosso trabalho missionário. Araripe fica próximo ao sul do Ceará, aproximadamente perto da fronteira com a divisa do Ceará, Pernambuco e Piauí. A chegada não foi nada fácil, mas rapidamente olhamos as necessidades do campo missionário. Aqui encontramos muitos problemas, dentre eles crianças largadas na rua, os casos de alcoolismo grave, casos de depressão e suicídio. Começamos a trabalhar com as famílias, com as crianças, buscando que elas tivessem identificação com o Evangelho e também com a igreja. Após o início do trabalho, começamos a notar uma grande diferença. E aí começamos a trabalhar com os meninos e meninas. Começamos com um projeto evangelístico de futebol chamado Gol para a Vida. Nossos amigos da Igreja Batista da Convenção de Juazeiro do Norte nos abençoaram. Posteriormente, fundamos a nossa embaixada. Começamos a trabalhar com os meninos nas reuniões, ensinando a eles o Evangelho, trabalhando firme com eles, não somente no futebol, mas também em outras atividades. Com as meninas não foi diferente. Começamos trabalhando, fazendo trabalho de artesanato, trabalho de balé, também de história. E aqui estamos trabalhando, movimentando, se ajudando para o crescimento dessa obra. Por ser uma região muito própria, as pessoas não querem ouvir o Evangelho, não abrem suas portas para estar recebendo as boas novas de salvação. Então estamos lutando, trabalhando com as organizações missionárias dia após dia, para que os corações possam ir se quebrantando e essas pessoas possam estar ouvindo e aceitando que Jesus Cristo é a solução. Havia poucas crianças e apenas 6 irmãos pequenos na igreja, e eram novos no Evangelho. Em 10 meses de trabalho, hoje somos 3 irmãos, e estamos discipulando mais 7 irmãos para o batismo, e estamos trabalhando com uma média de 35 crianças, entre elas meninos e meninas. Estamos mesmo no meio da missionária batista. Estamos trabalhando com mensageiras e embaixadores do reino. Além disso, estamos investindo cada vez mais nos evangelismos dos bares e preferência. Contamos com as suas orações e parceria para esta grande obra, para juntos anunciar que a solução é Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos colocar em pé, vamos louvar a Deus. Amém. Esse louvor vai valer a pena do Juliano Som, acredito que grande parte da igreja conheça, é um louvor bem conhecido. E, de certa forma, eu acho que também se encaixa um pouco na pregação do pastor de hoje. E é o que eu disse no primeiro louvor, a gente cantar com o coração, porque a gente está adorando e louvando o nosso Deus. Para que a gente possa fazer isso com o máximo possível que a gente puder entregar a Ele. Amém. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei.
Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Sempre. Glorioso Pai, santo é o teu nome. Sabemos, ó Deus, que quem está no comando é o Senhor. Nós somos simplesmente teus servos, ó Pai. Nós precisamos ser moldados, ó Deus, todos os dias. Precisamos, ó Deus, tomar a decisão de buscar o Senhor todos os dias, Pai. Obrigado, Deus querido, pela tua igreja, pelo teu povo que se reuniu aqui nesta noite para engrandecer o teu nome, para receber de tuas mãos, ó Deus, as bênçãos, ó Pai. Obrigado, Jesus querido. O Senhor é bom e misericordioso. E agora o Senhor nos conduz em paz aos nossos lares, que o Senhor nos dê uma noite tranquila de sono,
E que este sono, Deus, seja aquele reparador, ó Pai. Que acordemos amanhã cedo, segundo a Tua vontade. E possamos, ó Deus, enfrentar essa semana de trabalho. Que assim seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo. Guarda as famílias, ó Deus. Guarda os lares, as crianças, os pais, as mães, os tios, os avós. Cuida de cada um deles, ó Pai. A saúde de cada um de nós. Tu sabes, ó Pai, quantos irmãos estão impossibilitados de vir à Tua casa porque estão enfermos, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor, da Tua igreja. Ó Senhor, olha para nós e perdoa os nossos pecados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre a Tua igreja, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.